Bem-vindos ao curso de Pipoca Gourmet. Eu sou a Fernanda Neves, dona de um canal no YouTube com várias receitas deliciosas, mas 4 em especial chamam muita atenção, que são os vídeos de Pipoca Gourmet. Eles somam quase 2,5 milhões de visualizações. Dentre os muitos elogios que eu recebo por esses vídeos, também aparecem muitas dúvidas. E eu resolvi juntar todas essas dúvidas e montar um curso para vocês. Nesse curso eu tenho o processo da Pipoca Gourmet do início ao fim. Além, é claro, de muita dica nova e da receita atualizadíssima. Eu estou passando para vocês nesse curso a receita que eu faço atualmente das minhas pipocas. Com o tempo, conforme a gente vai fazendo, vai praticando, a gente vai melhorando o nosso processo. E é isso que eu vou oferecer para vocês. Receita nova, melhor, mais prática e mais saborosa. Vamos lá? Em relação ao material, eu sempre falo que a pessoa tem que usar, que ela tem que começar com o que ela tem em casa. Você não precisa sair comprando um monte de material quando você ainda está testando uma técnica, testando um novo produto. Você primeiro testa com tudo que você tem em casa, depois que você já está confortável com aquilo, de repente você já está vendendo, está vendo que é um caminho que você quer seguir, aí então você começa a comprar material novo. A única diferença é que as vasilhas que você vai usar, os potes, as panelas, tem que ser panelas próprias para açúcar. Ou melhor, não próprias, mas que você só use com coisa doce, tá? Porque não é legal você pegar aquela panela que você faz a comida de final de semana ou durante a semana, que faz frango, carne assada, e aí você usar para caramelizar a pipoca. Mas essa regra é para qualquer outro tipo de doce, não especificamente para pipoca. Tirando isso, você vai usar o que você tem em casa. Aqui eu tenho uma panela, eu uso a de inox. Eu gosto, para fazer a caramelização, a de inox ou a de alumínio. Tenho as vasilhas plásticas, como eu falei, só uso para doces mesmo. E aqui, essa peneira foi que inicialmente eu usava, não é peneira, é um escorredor, né? Um escorredor de alimentos. Eu uso para peneirar a pipoca, ou melhor, eu usava para peneirar a pipoca. Tô dando essa opção para vocês e vou mostrar a que eu uso atualmente. Sendo que a que eu uso atualmente, ela foi adaptada. Então eu peguei um outro escorredor e adaptei de forma que fique melhor para usar para as pipocas. Mas você não podendo fazer essa adaptação, não tendo uma outra peneira, você vai usar o escorredor de alimentos que ele vai suprindo sua necessidade com tranquilidade. Ela eu uso em 2 momentos. Assim que eu estouro a pipoca, eu boto as pipocas aqui para sair aquele excesso de pelinha. E depois que eu já fiz, que eu já passei no chocolate, eu já passei no leite, já finalizei, eu passo também para tirar o excesso dos gruminhos que ficam de chocolate com leite em pó. Eu uso uma vasilha assim para poder cobrir no chocolate e com leite em pó. E essa aqui é maior quando é o caso de quantidades maiores de pipoca. Essa aqui que é maior eu uso para armazenar a pipoca enquanto eu estou no processo. O que eu quero dizer com isso? Eu não armazeno a pipoca aqui para sempre. Por exemplo, terminei de fazer e vou guardar a pipoca aqui para usar durante a semana. Eu não faço isso por ser transparente. Eu não gosto de armazenar a pipoca em embalagens transparentes porque passam luz. E aí existe uma coisa que é chamada fotooxidação. Ele vai atrapalhar a cor e o sabor da sua pipoca. Então eu nunca deixo minhas pipocas armazenadas em embalagens transparentes. Uma dica que eu dou, que não é necessariamente só para o preparo das pipocas, para os seus utensílios de cozinha em geral, para quem gosta de fazer doces, né, para estar sempre na confeitaria precisando pesar ingredientes, é que eu ponho o peso das minhas embalagens no fundo. Eu pego aquelas canetinhas, são aquelas canetinhas permanentes, tá? Não é canetinha que você lavou, saiu na mesma hora, não. Aquela que você usava para escrever em CD antigamente, que não saía. Eu peso a vasilha e aí anoto o peso dela aqui. Com o tempo, conforme você vai lavando, ela até vai apagando, mas se você escrever com aquela canetinha simples, na primeira lavagem já era. Então assim você vai reforçando de vez em quando. Faço isso não só nas vasilhas, também faço na panela. E por que eu faço isso? Porque às vezes a gente precisa pesar um ingrediente e o ingrediente já tá, a gente esqueceu no meio do processo, esqueceu de zerar a balança, o produto já tá aqui, você já botou a farinha de trigo, o que quer que seja aqui, tá fazendo um bolo, e aí caramba, não lembro quanto que eu coloquei, preciso pesar. Você só vai colocar a vasilha na balança e vai subtrair o peso da vasilha e você vai ver quanto que tem. Essa é uma dica simples que vale para qualquer outra coisa que você faça na cozinha. Colher de pau eu uso para caramelizar a pipoca, porque né, um caramelo é muito quente, então eu gosto da colher de pau nesse processo. Mas você tem que ver a sua colher de pau, como é a qualidade dela, inclusive se ela é só para doce, tá? A minha fica reservada só para doce. Se ela é bem lixadinha, porque tem risco, né? Se você estiver usando uma colher de pau muito velha ou de
de uma madeira que não seja muito boa, bem acabada, pode ter pedacinhos de madeira que acabem caindo no seu produto, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Para todo o restante do processo, eu uso as colheres de silicone sempre. São as espátulas que eu faço brigadeiro, tudo quanto é tipo de doce, e passo as pipocas no chocolate branco. Enfim, vocês vão acompanhar durante as aulas. Companheira inseparável de qualquer pessoa que começa a fazer qualquer doce em casa. Você começa a fazer, você vai procurar as receitas. As melhores receitas estão em peso. A gente não tem como fugir disso hoje em dia. Então, assim, eu não vou falar pra vocês, vocês têm que comprar isso, têm que comprar aquilo. Eu não gosto de ficar dizendo que a pessoa tem que sair comprando um monte de ingredientes, um monte de utensílios, mas balança você tem que ter. Se você vai fazer um produto como a pipoca, que tem várias etapas, tudo é pesado, então e aí não vai ter como fugir. Eu não vou poder dizer que você vai fazer as pipocas para começar a vender, sair por aí oferecendo seu produto em xícaras. Não vou poder te ensinar em xícaras. Então tem que ser balança. E assim que você tiver uma, você vai ver que você vai se acostumar e você não vai querer mais ficar sem. Outro item indispensável que são as luvas descartáveis. Eu uso as luvas de vinil. Tanto faz se for com amido ou sem amido. Amido que eu digo é dentro, né? Elas vêm para facilitar na hora que a gente vai colocar. Então, você tem que ter também as luvas descartáveis. Basicamente isso. São coisas que você tem em casa, ou que as pessoas nem sempre têm em casa. São as luvas descartáveis e a balança, que muita gente ainda não tem. Tirando isso, que aí você vai ter que providenciar, é com todo o resto que você tem em casa. Aí a gente começa. Depois que a gente começou, a gente se identificou com aquilo, deu para os amigos e familiares provarem, foi aprovado, a gente está gostando de fazer aquilo, quero investir mais em mais coisas, aí você começa a comprar os produtos próprios para facilitar o seu trabalho. Mas antes de ter certeza que é isso que você quer fazer, não sai feito maluca comprando um monte de coisa, gastando seu dinheiro, não. Espera, testa, gostou? Aí vai aperfeiçoando, comprando novos materiais aos poucos, tá bom? Como eu falei, esse aqui era o escorredor que eu usava de início, mas aí com o tempo eu fui sentindo a necessidade de aperfeiçoar esse material de trabalho. Então eu vi um outro escorredor na rua, no mercado, né? Era um escorredor mais forte, mais resistente. E aí eu pensei no seguinte, eu peguei o ferro de solda e aí eu fui usando aqui para derreter as partes do escorredor e transformar ele na minha peneira. Então acabei tendo uma peneira personalizada, que ela tem, vocês podem reparar, elas têm os formatinhos assim da pipoca. Por quê? Se eu fizesse um monte de círculo redondinho, ia acabar caindo pipoca, boa pipoca que eu quero, redondinha. Então, eu quero que caia mais aqueles piruazinhos, sabe? Aqueles milhinhos que estouraram mal estourados, aqueles mais tortinhos. Eu quero que caiam eles preferencialmente. Então, eu acabei customizando essa peneira. Eu não vou ensinar o passo a passo de como fazer essa peneira, porque não é um método tradicional. Eu peguei um ferro de solda, que é uma ferramenta para usar para soldar equipamentos, e usei em plástico. Então assim, eu só tô mostrando a vocês como é que eu fiz, mas não vou dar o passo a passo porque não é ideia. Eu só quis dizer que conforme você vai fazendo aquilo, você vai trabalhando, vai praticando, você vai sentindo necessidade de ter materiais melhores. Então vocês não precisam inicialmente ter já uma peneira assim. Vocês podem começar com material de casa, como eu já falei, e aí se vocês sentirem necessidade de aprimorar, vocês mesmos vão procurar um material melhor. Até porque hoje, como o mercado de pipoca gourmet cresceu bastante, já tem empresas que estão fornecendo equipamentos melhores para a gente trabalhar. Então eu me adaptei com essa peneira aqui, mas pode ser que já esteja vendendo uma coisa muito melhor e já de uso profissional. Aqui eu tenho a pipoqueira elétrica e aqui a panela pipoqueira, aquela antiga que todo pipoqueiro usa. Ah, Fernanda, você vai ensinar a fazer a pipoca direto na panela pipoqueira? Não, não é a minha intenção. Eu faço a minha pipoca sempre na pipoqueira elétrica, até porque eu uso milho mushroom e ele estoura melhor na pipoqueira elétrica. Mas como eu sempre digo, se você não tiver a pipoqueira elétrica, você começa fazendo na panela normal mesmo, com óleo, estourando sua pipoca, e é ela que você vai usar. Lá na outra aula eu já disse, você vai fazer com a panela que você tem em casa, vai dar tudo certo. Gostou do negócio, quer fazer em maior quantidade, quer levar isso adiante? Eu recomendo fortemente a panela pipoqueira.
Mas você não pode ver a panela como eu vou comprar uma panela e não vou usar para estourar pipoca. Não vai. Você tem que ver essa panela como um utensílio de trabalho para você, mais uma opção de otimizar o seu tempo e melhorar o seu processo. Eu faço a caramelização da pipoca na panela pipoqueira. Eu gosto muito mais do resultado assim, eu faço uma quantidade maior, o acabamento fica muito melhor, o aproveitamento dos ingredientes é muito melhor, enfim, o resultado é todo melhor fazendo a caramelização na panela pipoqueira. Mas isso eu já estou com o milho estourado, curiosamente o milho estourado na pipoqueira elétrica, finalizado na panela pipoqueira. Então assim, deixa o preconceito, aquela coisa do medo de vou comprar uma panela pipoqueira e não vou usar. Pensa que é mais um instrumento de trabalho para você para otimizar o processo, tá? Mas é isso, na frente. Gostou? Tô trabalhando com isso, tô vendendo pipoca pra caramba, então vou comprar a panela pipoqueira para melhorar o meu processo. Você vai ver aqui, eu vou fazer das duas formas e você vai ver como na panela pipoqueira o acabamento fica muito melhor e acaba sendo mais prático. Há dois tipos, a mushroom, ou cogumelo, que ela fica tipo um cogumelo depois que estoura, né? E a butterfly, ou borboleta. Antigamente esses milhos eles vinham todos misturados, bem antigamente. E aí perceberam isso, né? E começaram a selecionar. E aí por isso que hoje em dia tem a mushroom e a butterfly. Então você pode comprar individualmente elas, né? Pra gente que trabalha com pipoca, que diferença que isso faz? Facilita muito o nosso trabalho na hora de fazer a cobertura, tanto com a caramelização quanto na finalização com o chocolate. Esteticamente fica muito mais bonita porque ela fica mais redondinha. Então ela tem esse benefício. Quanto ao sabor, tem gente que não percebe muita diferença, tem gente que percebe. Eu até gosto mais da mushroom. Às vezes eu também provo com a butterfly premium e acho super gostosa. Então assim, acaba ficando difícil. Se você der um punhadinho, muita gente não vai saber nem identificar qual é uma, qual é outra. Então é por isso que eu falo para vocês mais uma vez. Não se desesperem saindo, querendo comprar tudo de novidade, de mais caro, de mais difícil de conseguir. Porque as pessoas ficam... Eu tenho vários vídeos no YouTube sobre pipoca e as pessoas ficam lá perguntando onde eu encontro esse milho mushroom. Olha, eu dou sorte de morar num lugar, eu moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que eu tenho acesso fácil a esse milho. Tem muita gente que mora no interior aí do Brasil afora e aí não consegue, não encontra esse milho e fica desesperado achando que não pode fazer a pipoca gourmet porque não tem o milho. Muita gente já chama o milho mushroom de milho gourmet. Não é o milho que é gourmet. Esse é um tipo, o mushroom é um tipo de milho. A pipoca gourmet é o processo que ela passa de ser caramelizada e depois coberta com chocolate, com leite ninho, ou então com outras coisas. Tem vários tipos de cobertura hoje em dia. Essa finalização toda, todo esse processo que acaba dando essa característica de gourmet, esse nome gourmet para pipoca. Então não se pegue isso de milho mushroom, é o milho gourmet, não. Então facilita, é melhor, o sabor é bom, facilita o nosso trabalho, isso é tudo verdade. Deixa uma pipoca mais bonita? Verdade também. Mas não se desespere, você consegue fazer com a butterfly uma pipoca gourmet de excelente qualidade e beleza, como eu vou te mostrar no curso, tá? Então você não tenha medo. A diferença é a seguinte, eu uso o butterfly premium. Eu procuro sempre o milho de qualidade premium, que é um milho mais selecionado, então eu vou conseguir uma pipoca melhor. Essa é a diferença. E atualmente, além da mushroom, a gente tem uma que vamos chamar de super mushroom. É uma que é mais redonda ainda e maior ainda. Se você for comparar, vou colocar uma do lado da outra, a super mushroom tem 3 vezes o tamanho da mushroom. Então assim, elas ficam bem grandonas mesmo. E aí é um novo fuzuê na internet, as pessoas enlouquecidas, porque agora eu quero essa super mushroom, tem que ser ela. Não tem que ser ela, gente, calma, respira, vê o que está ao seu alcance aí e não pira. Você vai com a Premium, se na sua cidade só vende a Premium, você vai nela. Se você pela internet já consegue a mushroom, mesmo não tendo perto de casa, pela internet consegue um preço acessível, vai na mushroom, beleza. Se está de fácil acesso para você a super mushroom também, mas você vai até onde, coloca a sua mão onde seu braço alcança. Faz bastante tempo, uns 16 anos, eu fui fazer um curso de fotografia básica.
Naquela época não tinha, só tinha aquela maquininha simples mesmo de casa que todo mundo tinha, chamada de uso doméstico. E aí a digital ou ainda nem tinha começado, eu estava começando, e era assim, para só profissionais que tinham, era uma coisa que nem os próprios professores do curso ainda tinham. E aí, na época, uma pergunta que sempre aparecia assim, logo no início, né, na primeira aula, ou então depois que algum desavisado que tinha faltado também perguntava, mas virava e mexia, alguém perguntava para os professores: qual é o melhor equipamento? E eu lembro até hoje que os professores respondiam, eu não esqueço essa frase, eles viravam e falavam: o melhor equipamento é aquele que você tem. E isso é a maior verdade. Não adianta você querer ter um super equipamento se você não tem condições nem habilidade técnica para lidar com aquele equipamento. Então o melhor equipamento é o que você tem. Começa ali. Começa na sua panela de alumínio, começa com a sua pipoquinha butterfly mesmo. Começa ali. Dali você vai sentindo a necessidade de melhorar a sua matéria-prima e os seus utensílios. Mas começa ali onde está que você vai conseguir um bom resultado.